Tá, tô passando aí para explicar um pouco mais desse curso meu de adoçamento. O adoçamento ele nos auxilia a alinhar o campo afetivo, a adocicar. De repente, num relacionamento, vocês se amam demais, mas vivem na guerra, na confusão. Tá longe, tem saudade, tá perto, entra naquele desespero de guerra, de conflitos. Então, o adoçamento ele auxilia para que essa guerra acabe e que essa união permaneça. O adoçamento também ele é muito bom para aquelas pessoas que estão com dificuldade de trazer a pessoa que tanto ama para perto. Então, de repente, você ama aquela pessoa, mas aquela pessoa não vem, aquela dificuldade de assumir o relacionamento, mas ela tá ali na sua linha de destino, mas não agrega. Então, o adoçamento ele vai ajudar em quê? O adoçamento ele vai ajudar a expurgar as cargas negativas e alinhar esse caminho. Então, vocês que querem aprender ou saber mais sobre adoçamento, acesse aqui. Maravilha. Eu tenho eu queria fazer duas perguntas numa só, que eu acho que assim, lá atrás, óbvio que tinham vários motivos para você tentar minar as religiões de matriz africana, né? Inclusive o preconceito é uma delas, mas acho que era muito mais amplo. Mas uma coisa que eu acho, eu imagino pelo menos, que seja uma propaganda contra, por exemplo, a Quimbanda, são duas, assim. Primeiro, essa associação do Exu com o diabo, né? Vamos dizer assim. E a outra é que, e me corrija se eu estiver errado, que a Quimbanda ela é muito trabalhada no feitiço, né? Acho que também isso são duas coisas, são dois pontos que eu imagino que dê medo para aqueles que são de qualquer outra religião ser atacado e não saber se proteger. Eu queria que você explicasse um pouco melhor o que é de fato Exu, porque eu acho que a Quimbanda gira muito em torno dessa, vamos dizer assim, entidade, podemos dizer. Sim, claro. E também como que vocês trabalham, principalmente na sua casa, com a feitiçaria, como que é, o que acontece. Sim, a questão do Exu, né, que você coloca, né, ele é o agente mágico, né, da religião, é o tronco, entende? Como que nós entendemos no nosso culto, na nossa tradição? Na tradição que eu fui feito, que é a tradição de Quimbanda Congo, né, a rama de tradição Soba Quiumbezo, que é a família lá que eu fui feito, entendeu? Né? Apesar de a gente ter, né, outros estudos, outros caminhos espirituais, a gente respeita a tradição, mas não vai muito longe do que outras enxergam, tá? Então, Exu para nós, ele é o quê? Ele é aquele agente mágico. É o ser que realmente burlou essa lei de encarnação, essa questão de tipo assim, né? Ter que vir reencarnar. Ele é tido, esse Exu de Quimbanda é tido como um ancestral ilustre. Tá entendendo? Ele não é um morto. Não é simplesmente alguém que morreu e começa a ser cultuado. Não é dessa forma que nós enxergamos. Exu na Quimbanda, para nós, ele é um ancestral ilustre. Entende? Por exemplo, para o povo Yorubá, lá de Oió, que eu dei o exemplo, Xangô é um ancestral ilustre. Certo? Existe aqui para nós mais ou menos uma ideia parecida. Então, Exu, o que acontece? Quando a pessoa ela é iniciada, de fato, dentro da Quimbanda, tá? Exemplo, ela tem um Exu lá, um Exu capa preta, um Exu tiriri, uns 7 encruzilhadas, né? O nome vulgar aqui, o nome popular, o nome profano que ele recebe perante a todos, você é de qual Exu? Sou do Exu 7 encruzilhadas, ok. Mas, de forma interna, isso se dá num processo iniciático, esse Exu ele ganha um nome de batismo, certo? E a pessoa, o iniciado, entendeu? A pessoa que está iniciando, ela também recebe um nome. A gente chama isso de Digina. Digina é como se fosse um nome, um apelido que ela vai receber, né, mediante um processo iniciático, entendeu? Eu acho muito curioso, porque assim, desde que eu aprendi de religião, essa questão tradicional e tal, você não fala a sua Digina. Você não abre seu nome para ninguém. Por quê? Além de ser alguma coisa sagrada, é o nome do teu Exu verdadeiro. Certo? E por questões de segurança espiritual, até questão de feitiço, você não pode ficar expondo o nome da sua entidade toda hora. Porque se o cara tem um manejo de querer te queimar, exemplo, de querer fazer uma feitiçaria para, sei lá, ferrar você, queimar seus caminhos, prender seu Exu, travar os caminhos seu com ele, comunicação, ele já tem ali o nome da entidade. Então, Digina, né, não se abre. Eu tenho o meu nome de iniciado, né? Todo mundo conhece como Tata Balido, ok. Nganga Quimbanda, né? Balido, Marcelo, ok. Mas o nome de iniciado não se fala, Digina.
né? E os espertinhos da internet fica aí, porque o nome é bonito, entende? É um nome em banto, é um nome bonito, tem um significado, tá entendendo? Existe um significado por trás do nome, certo? E é bonito, né? Mas não é para ser falado, entende? Tem gente que até saiu da nossa tradição, né? Que foi iniciado pelo meu sacerdote também, e fica aí arrotando aos 4 cantos do mundo o nome de iniciado. Isso aí não se fala, gente, sabe por quê? Isso é desconhecimento de causa, burrice mesmo, tá entendendo? Ignorância. Quer se apresentar, quer arrotar o caviar dentro da casa dele. Mas se soubesse, não faria. Isso é uma falta de respeito, entende? Isso não é uma coisa que a gente costuma falar. Então, o Exu ele ganha esse nome. E ele não é mais um Exu ali é um ancestral ilustre que você vai passar a cultuar. A figura de Exu, por que ele fica associado ao diabo? Isso realmente teve um movimento de preconceito, teve um movimento contrário, né, de religiões aí, vamos dizer, de até tronco abrâmico, entendeu? Cristão, católico, que seja. Né? Você pega, por exemplo, traduções de bíblias, né, antigas. Lá na África, o cara chegava na palavra Satã, Satanás, dentro da Bíblia, em vez de usar a palavra que existe mesmo para Satã no dialeto iorubá, ele traduz para Exu. Então isso teve uma manobra, teve como se fosse algum tipo de estratégia, entende? Você pega ali várias estratégias que teve de demonização do culto, entendeu? Para regimentar cliente. Eu vou te ser sincero, quantas igrejas de ordem pentecostal, neopentecostal, né? Vocês deveriam lembrar também, eu lembro de quando eu era criança, você ligar a TV, cara, horário nobre, o cara lá fazendo desobsessão de Iemanjá, ao vivo e gritando que era o diabo, afundando a Iemanjá dentro do negócio lá, entendeu? Falando que era o tranca-rua, o diabo que tava descendo, que era o diabo que tava atrasando a vida da pessoa, não sei o que. Cara, isso é horroroso você entender que isso era permitido em horário nobre. Hoje não se faz mais isso, entende? Né? Mas fica no imaginário popular. O outro espertinho aí de denominação grande, de igreja evangélica, não vou falar nome, né? Mas ele rodou livro aí, né? Falando sobre Exu e o diabo, e ele saía atacando na casa das pessoas. Os obreiros da igreja dele tacavam isso de graça, não foi nem vendido. Professando que realmente Exu era o diabo, entende? Então isso foi uma manobra, foi uma estratégia para você minar essas religiões, associar realmente ao diabo e trazer esses fiéis para igreja, entende? Só que assim, para ser bem sincero, os únicos fiéis que saíram de religião de matriz africana para a igreja foram os maus fiéis. São aqueles filhos que dão problema, são os caras que qualquer probleminha que ele tem dor de dente, ele abandona da religião. E é os caras que, tipo assim, não tem fé. É os caras que estão ali pelo oba-oba. E essas porcarias ainda bem que saem do culto mesmo, entendeu? Só que assim, pra Umbanda é péssimo isso, né? Ter associação disso com o diabo. Porque pra eles, porra, o cunho do culto não é esse. O candomblé também é péssimo. Mas pra Quimbanda, cara, pelo imaginário que porra, você chama o cara e fala, você cultua o diabo, você fica até legal. Você fala, porra, olha aí, tô sendo elogiado, né? Os próprios Exu dá risada disso, cara. Os pontos cantados da Quimbanda exalta muito o diabo, diabo, diabo. Mas vamos entender assim, cara. O que é o diabo? Né? O que é o tal do Satanás, né? O Sheitã. É o adversário, cara, é o opositor. É aquele que se opõe a uma regra vigente, a um sistema vigente. Então, assim, de uma forma meio jocosa, mas meio, tipo assim, esdrúxula, Exu tá querendo falar que ele é diabo mesmo, porque ele tá se opondo. Ele tá batendo de frente com um sistema vigente de preconceito, de regras, de várias situações que estão acontecendo ali, entendeu?